Vamos detalhar um pouquinho melhor essa. Nós vimos aqui a translação, o efeito da translação para os momentos de inércia, esses dois aqui, para o produto. Vamos tentar explicitar melhor isso aqui. Então, a gente considera que vetorialmente essa distância radial aqui para um elemento diferencial, ele é a soma de dois vetores, esse R barra aqui e o RC ali, correto? Vetorialmente, por isso que está colocado em negrito aqui. Agora, em componentes, você tem a componente RZ e a componente RY, onde esses Y, C e ZC são justamente a posição, a coordenada desse elemento de área em relação ao centroide, a esses eixos aqui. Então, o momento polar em relação ao polo O, por definição, é essa distância R aqui, que é o módulo do vetor ao quadrado. Isso aqui simplesmente vai ser a soma dos quadrados das componentes desse vetor, e que a gente pode buscar aqui essa decomposição, essas duas decomposições aqui. Então, trazendo para cá, as duas componentes ao quadrado. Aí o que você tem a fazer é abrir esses quadrados, o que vão surgir 6 termos, 3 aqui, 3 aqui. E aí identificar de um a um o que acontece com cada um deles. Algo similar ao que foi feito ali para encontrar a relação para o momento πzz grande em termos do momento centroidal. Então, por exemplo, se z barra é uma constante, ele vai fora da integral, vira a área aqui, da mesma maneira como aqui também. Esse 2z barra fora da integral, aí fica a integral de zc, isso aqui então em relação ao eixo centroidal y, o resultado disso aqui é o momento estático, nulo, e esse aqui é o segundo momento de inércia centroidal da seção, e y, algo similar desse lado aqui. Então, nós vamos poder somar esse termo com esse. A soma desses dois termos vai ser o momento polar de inércia da seção em relação ao seu centroide. E aí sobra mais, você chega nessa relação aqui. Então você veja que aqui tem área e aqui área. Y barra ao quadrado, Z barra. Isso aqui são as componentes do centroide. Então a soma de Z barra ao quadrado mais Y barra ao quadrado é simplesmente essa distância R barra ao quadrado. Então, é exatamente o que está colocado aqui, R barra ao quadrado vezes A, J, momento centroidal. Então, com isso se tem a dedução completa. Essa translação aqui é relativamente simples de deduzir e de operar também. Vocês já fazem isso bastante, embora não tenham tido necessidade de fazer translação para o momento polar e nem para o produto inércio. Por quê? Porque as seções que vocês têm usado são muito simples. Seção circular, retangular, não muito mais que isso. Agora, quando se vai para uma seção que é irregular, que não tem plano de simetria, que nem essa figura aqui, que não há nenhum plano de simetria visível, então, nós tínhamos comentado antes que não é nada óbvio onde você vai colocar os eixos principais de inércia. Então, primeiro você tem que realmente achar o centroide, depois achar a orientação dos eixos principais. E isso vem dessa teoria aqui. Primeiramente, nós temos que ver procedimento para rotacionar eixos. A situação é essa, você tem uma seção que era para ser irregular, mas terminou que ficou com dois planos de simetria, mas em suma, vamos dizer que aqui esteja o centroide, você não sabe onde é. Mas, se você tiver passado por uma fase de identificar esse centroide, você pode estabelecer um par de eixos temporários aqui, esse YC, ZC. Não são os principais ainda, são eixos arbitrários. Então, a questão é que você consegue definir e calcular os momentos de inércia em relação a esses eixos e você pode, e aí com essa formulação a gente vai conseguir definir como obter, a partir do conhecimento desses momentos de inércia aqui, os valores dos momentos para um outro par de eixos, também centroidal, obtido por uma rotação em torno do eixo X, que é o eixo perpendicular aí ao papel, um ângulo θ de rotação entre ZC e o ZC'. Então, eu tenho dois sistemas, o YZ e o Y'Z'. É muito similar àquilo que se faz em rotação de componentes de tensão, componentes do tensor tensão problema plano e rotação plana. Então, como que a gente começa isso? Nós começamos escrevendo as expressões para o momento de inércia, para os três, os dois momentos e além do produto de inércia, em relação ao sistema, esse sistema aqui. Poderia ser em relação a qualquer um deles, YZ'. Por quê? Porque basta você pegar a coordenada para o Y', coordenada ZC', que é essa distância daqui para cá, que localiza esse elemento diferencial. E assim você tem três momentos. Agora que vamos ver a relação, que é uma relação puramente trigonométrica entre os eixos, entre as coordenadas de um sistema e do outro. É aquela mesma relação que vocês já viram, que a gente usa para rotações planas de tensão. A coordenada num sistema e a coordenada no outro sistema, definido apenas pelo parâmetro θ. Feito isso, a gente substitui. Simplesmente, se a gente leva essa expressão aqui, aliás, aqui, né? Essa segunda você coloca ali, coloca lá,
faz o quadrado onde for necessário. Esse θ, na integração, esse θ é constante, ele fica fora da integral. Então, quem vai ser integrado de fato vai ser isso aqui ao quadrado, ou isso aqui ao quadrado, ou o produto deles na área. E o que vai ser? E o que é a integral na área de YC? É o momento IZ, está aqui. Então, por exemplo, da segunda expressão, vai gerar isso aqui. Os 3 momentos em relação a esse sistema de eixos e o θ, momento y' e o produto de inércia ali, correto? Se vocês olharem com cuidado essas 3 equações, vocês vão ver que elas são basicamente as mesmas em que se chegou em transformação de tensões de estado plano, em rotação plana. Não sei se algum de vocês consegue ver que se eu substituir I por sigma x' ou sigma y', aqui continua seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno vezes cosseno. A expressão é a mesma, simplesmente fazendo trocas entre o que é sigma x vira IZ, sigma y vira IY, e o que é tensão cisalhante transversal vira produto de inércia. Então, o que significa? Tudo aquilo que se deduziu e todos os procedimentos que foram desenvolvidos para aquela situação, elas são válidas aqui também. Então, você vai ter valores máximos, mínimos, você vai ter um círculo de Mohr, você pode representar essas transformações graficamente e tudo. Então, por exemplo, se pode usar uma daquelas relações trigonométricas de pré-vestibular, né, que você converte senos ao quadrado em 2 vezes cosseno, 2 vezes seno de 2θ, ou cosseno de 2θ, etc. Então, essas 3 equações podem ficar nesse aspecto aqui, que é um aspecto também análogo ao que se chegou em tensões, e ele é mais propenso a fazer certas operações. Bom, uma delas que se observa é que, como é rotação de eixos em torno desse ponto, esse ângulo θ só pode variar de 0 a 2π. Então, quando você varia isso aqui, se você percorrer essas equações, por exemplo, essa primeira equação de 0, quando você chegar em 2π, você encontrará o mesmo valor aqui que você tinha quando tinha para θ igual a 0. Então, é fechado isso. Por isso é que se gera o círculo de Mohr, que conforme você varia o θ, você volta ao mesmo ponto. O que significa que vai ter um valor de θ que vai anular esse produto de inércia aqui. Esse produto de inércia é análogo à tensão cisalhante. Então, vai ter uma certa orientação desses eixos, de tal maneira que naquelas orientações o produto de inércia da seção em relação a esses eixos será nulo. Bom, achar esse ângulo é fácil, né? Porque é só igualar isso aqui a 0, explicitar e encontrar essa expressão, que também é análoga àquela lá que já se tinha para tensões. Qual é a característica desse par de eixos que tem produto de inércia nulo? Esse par de eixos ele é único e ele caracteriza o par de eixos principais de inércia. Os momentos de inércia, para esse dado valor de θ barra aqui, se você calcular esses 2 momentos de inércia, um deles será o máximo valor e o outro será o mínimo. Um dos 2 será máximo, um dos 2 será mínimo. Da mesma forma como a gente tinha em tensão, em que naquele mesmo sistema de coordenadas que o cisalhamento era nulo, as tensões normais eram principais, máxima e mínima, naquele ponto. Aqui acontece similar. Naquele mesmo sistema de eixos, para aquele ângulo de θ barra, o produto de inércia é 0 e uma das tensões principais será máxima e a outra será mínima. E esse par de eixos é o chamado eixos principais de inércia da seção. Alguma dúvida até esse ponto? Gente? Certo, por enquanto. Tranquilo. Tá certo. Então a gente continua. Tem algumas demonstrações que vão mostrar exatamente que se eu pegar e procurar o máximo, o mínimo, o valor que extremiza esse momento de inércia aqui, o ângulo em que isso acontece é exatamente o ângulo que anula o produto de inércia. Então aí prova que, de fato, naquelas direções, esses valores aqui, um será máximo, outro mínimo. Então, o que a gente tem aqui agora é uma etapa de tentar obter ganhos, aquilo lá que já foram obtidos com o ciclo de Mohr de tensão. Então, a ideia é que vocês usem tudo que aprenderam antes, aqui, da mesma forma, fazendo correlações. Por exemplo, o que lá era sigma x aqui fica IY, o que era sigma y vira IZ, e o que era tensão cisalhante vira menos o produto de inércia. Com isso, você vai conseguir construir o círculo de uma maneira bem similar àquela anterior. Como é que a gente fazia para esboçar o círculo? Se eu tinha, por exemplo, as componentes de tensão de estado plano em relação a um par de eixos aqui, arbitrário. Então antes eu tinha sigma x, sigma y e tal xy. O que se fazia? Eu portava nesse plano aqui, vamos aumentar um pouco. Então, primeiro se constrói o plano, antes era tensão normal aqui e tensão cisalhante aqui, agora vai ser momento de inércia aqui e produto de inércia ali. Então, o que eu faço? Eu gero 2 pontos nesse espaço aqui, desse plano. Um ponto que é um ponto y, como eu chamo, que tem coordenadas i, y, menos o produto de inércia. Então, cairia nessa posição aqui. O outro ponto tem coordenadas iz
e o produto, ele cai aqui. Com isso, das equações, da trigonometria envolvida ali, se sabe que esses dois pontos, eles são pontos diametrais num círculo e o centro desse círculo intercepta o eixo das abscissas. Então eu simplesmente faço essa diagonal aqui, depois esboço. Hoje em dia se faz isso à mão livre, que nem no ciclo de molde de tensões. Eu tenho um esboço de todas as transformações de momentos de inércia envolvidos aí. Então, a gente pode, inclusive, extrair coisas que a gente tinha antes. Lembra que tinha as expressões para tensões principais, que era σx mais σy sobre 2, mais ou menos, σx menos y sobre 2, mais tal xy quadrado. Então, aqui nós temos, inclusive, olhando para esse círculo, nós vamos ter expressão análoga. Então, esses valores aqui é o que lhe interessa, no fim das contas. Interessa onde? Naquele assunto do começo da aula. Para você poder usar essas expressões ali, não cheguei a copiar aqui, para poder usar essa expressão que é proveniente daquelas deduções de fórmula de flexão, para garantir equilíbrio, vários tipos de equilíbrio de forças axiais, equilíbrio de momento Y, equilíbrio de momento Z, isso requeria que esses eixos, que esse momento aqui e esse, tem que ser principais de inércia, tanto essas coordenadas também. Então, se a sua seção é irregular, você vai ter que percorrer todo aquele trajeto. Primeiro, achar a localização do centroide. Depois, construir dois eixos temporários aqui, que nem aqui. Dois eixos temporários. E depois esboçar o ciclo de Moore, etc., alguma coisa, e aí eu usar essas expressões aqui para identificar. Por exemplo, com essas expressões você identifica os momentos de inércia principais em relação a esse eixo, mesmo sem saber onde que eles estão. Aqui não está dizendo qual é a orientação que esses eixos vão ter. Você pensa, captura os valores, que é o que vão ser usados, é o que precisam ser usados aqui. Agora, para você colocar as coordenadas, tem que ser coordenadas também em relação a esse eixo e em relação àquele eixo lá, que é também principais de inércia. Daí que você vai fazer esses cálculos aqui, por exemplo, isso aqui. Acha o arco tangente aqui e descobre que esse ângulo desse eixo temporário para cá é tantos graus. Aí você identifica esses dois eixos aqui. Igual quando você fazia com as tensões. Para você achar as direções principais de tensão, fazia exatamente isso. Estou seguindo o panorama? Então, é cheio de etapas e, como eu comentei antes, isso aqui só não é mais grave porque boa parte das seções com que se trata são regulares, então tudo isso aí é desnecessário, porque fica óbvio a posição dos eixos principais, né, centroidais. Apenas, por exemplo, quando você vai trabalhar com perfis, por exemplo, desse tipo aqui, que são muito comuns em torres de transmissão elétrica. Você junta, por exemplo, dois perfis desses, um de costa para o outro, ou em quadrado, ou em cruz, etc. Você vai construindo. Então, eles podem resultar numa seção com simetria ou não. Se você tiver, por exemplo, só esse perfil, ele não tem nenhum plano de simetria visível. Você vai ter, quando fizer os cálculos, você vai ter algum ângulo aqui para um eixo principal e o outro eixo perpendicular ali. As tabelas, aliás, de norma, perfis normalizados, eles apresentam já esses ângulos, essas posições aqui, e os próprios valores de tensão, de momento de inércia. O que nós temos aqui é um exemplo para justamente essa situação, que é uma das mais comuns quando não é coisa mecânica, e você precisa percorrer todas essas etapas. Se for um perfil normalizado, você não precisa fazer isso aqui. Você vai lá encontrar já essa distância, esse ângulo, e até os valores dos próprios momentos. Mas se você vai estar construindo, por exemplo, um perfil, você vai ter que descobrir o valor deles, né? Então aqui a gente percorre todas aquelas etapas. Eu vou encontrar a área da seção completa, vou encontrar a área de cada seção, de cada parcela, e vou definir um sistema temporário de eixos com origem aqui, aliás, Y aqui e Z aqui. Então, para cada uma dessas regiões, eu tenho a coordenada do centroide em relação a esses eixos temporários, esse Y1 barra, Y2 barra, né? E com isso eu tenho justamente a posição do centroide em relação a esses eixos, essa coordenada para localizar isso aqui. Essa aqui é a fase 1. Visto isso, eu tenho que ir para a parte 2. A etapa 2, que agora é procurar momentos que sejam centroidais. Então aqui, o que acontece? Lembra que eu comecei com um sistema temporário de eixos aqui, agora eu já não preciso dele, era só para achar o centroide, já sei, essa distância daqui para cá, etc. E aí eu começo com um outro sistema temporário, agora centroidal, esse YCZC. E eu tenho uma relação entre várias distâncias aqui, entre essa distância y barra com as coordenadas centroidais de cada região, em relação ao novo sistema de eixos. Aí começa-se a usar as decomposições. Eu vou calcular os 3 momentos em relação a esses eixos.
decomponho na região 1, região 2, e aí, para cada região, o que eu faço? Uso aquele teorema de translação de momentos. Então, eu quero o momento em relação a esse eixo ZC, mas é difícil. Então, o que eu faço? Eu pego o momento dessa região 1 em relação ao próprio centroide dela, o que é fácil de conseguir, que é esse primeiro termo aqui. E depois eu translado esse valor para aquele eixo lá, que é esse segundo valor aqui. Se eu fiz para a região 1, depois para a região 2. Depois, então eu tenho I, Y, agora I aumento em Z, vai salvo o análogo, e depois o produto de inércia também. Lembrando que nesse caso aqui fica mais simples, porque eu não preciso fazer a translação desses produtos. Aliás, eu preciso fazer só a parcela de translação, o primeiro termo é nulo, já que o momento estático de uma região dessa em relação à própria linha centroidal dela é zero. O produto de inércia aqui é zero, em relação a esses dois eixos. Então eu não tenho que transladar para lá. De qualquer forma, isso aqui eu calculei os 3 valores. Posso ir para a próxima etapa. Calcular os valores de momentos principais em relação a esses eixos. Veja que eu nem achei ainda esses eixos, mas eu já vou encontrar os valores dos momentos. É só usar essa expressão aqui. Coloco os valores, esses valores aqui, e encontro os resultados, 1 milímetro a quadro. Finalmente, eu vou achar a orientação de um dos eixos principais. Por exemplo, esse θ1 barra. A expressão geral é essa, tangente é igual a isso aqui, tarará. E, claro, essa tangente de 2θ, ela tem duas raízes, né? Então, que vão dar 2 valores de ângulo. De fato, um deles vai produzir o eixo Y e o outro o eixo Z. São defasados de 90 graus. Ô, professor. Oi? Eu não consegui me localizar muito bem naquelas translações ali que tu fez um pouco acima ali. Assim. Eu não consegui me localizar no desenho. Então, vamos pegar aqui pegar o I, momento de inércia em relação ao Z, em relação a esse Z aqui. Aí o que eu faço? Eu tenho duas regiões. Eu vou pegar a região 1. Eu vou calcular o momento de inércia dela em relação ao eixo dela mesmo, centroidal dela. Já é principal dela também. Isso aí é o famoso BH3/12, que é esse primeiro termo aqui, ó. Eu calculei em relação a esse eixo. Aí depois eu pego e transfiro daqui para aquele eixo lá, cuja distância é esse y barra C2. Esse y barra C2 ao quadrado vezes a área da região 1, que é esse negócio aqui. Pronto, a soma desses dois termos é o momento da região 1 em relação àquele eixo lá. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a região 2, e eu posso somar. E lembra, por que eu posso somar? Porque tanto esse quanto esse são momentos em relação ao mesmo eixo. Aí eu posso somar esse momento aqui com o momento devido àquela outra região lá. Então, tá, nós praticamente concluímos, né? Aqui tem um esboço do círculo de Mohr e aqui os eixos um em relação ao outro. O temporário, ambos aqui partem do centroide, e os eixos principais. Aí, para lembrar pela enésima vez, se você estiver trabalhando com uma viga que tem esse perfil aqui, ou algum outro, você vai ter que decompor, voltando àqueles primeiros exemplos, você tem que pegar o seu carregamento e decompor cada força nessas direções aqui, e aí resolver, achar os esforços. Então, para essas forças aqui, você vai achar o momento MZ, para essas forças aqui, achar o diagrama de momento MY, aí você vai ter um problema de flexão oblíqua para ser usado aqui. Quando você for colocar um Z aqui, lembra que esse Z aqui não é medido nessa direção aqui. Ele é medido daqui, nessa direção. Por exemplo, se eu quiser a posição Q3, eu tenho que pegar essa distância daqui para cá, correto? Eu preciso da coordenada desse ponto Q3 em relação a esses eixos aqui, não em relação a esse. E com esses eixos que eu tenho que botar essas coordenadas, tá? É bem chato isso aí. Mas nada de excessivamente complicado. É só você seguir um roteiro, que nem esse roteiro desse exemplo, e você faz o seu problema. Provavelmente, se você tiver que fazer isso, você vai construir um programinha em algum tipo de software, né? Para conferir, para repetir, etc. E é isso. O que você não pode fazer é que nem boa parte do engenheiro brasileiro faz, que é o carregamento dele é vertical, ele pega esse momento de inércia horizontal aqui e joga aqui dentro. Então, é um resultado que não tem nada a ver com nada. Aqui, vamos para uma outra etapa. Vamos buscar... Porque se você vai calcular, se você busca a tensão máxima, volta àquela mesma história. Você tem que saber onde que você vai calcular, né? Onde que ela ocorre. Você tem que escolher a coordenada. Você pode usar um método simples, que aqui também dá, é só você calcular 5 vezes. Calcula um para cada um desses pontos aqui e ver qual deles que dá a maior tensão. É válido também, principalmente quando você faz programação. Programação quando a seção é tanto quanto retangular assim, isso aí funciona. Agora aqui, para você fazer mais detalhe, você pode pegar a expressão de posição da linha neutra, aquela mesma que já tinha sido deduzida, que é essa aqui, que você precisa só do coeficiente angular da reta.
Então, por exemplo, os dados aqui, você tem a tangente igual a isso aqui, o que vai dar um alfa de 55 graus, que é mais ou menos esse alfa que está... Veja só, esse alfa que você calcula aqui para a linha neutra, não é a partir desse eixo aqui. Esse eixo aqui não existe mais. Para essa equação aqui, não existe esse eixo aqui. Então, se você calculou um alfa onde a tensão é zero, esse alfa tem que ser medido a partir desse eixo principal aqui, positivo para cá. Então, 55,4 graus para cá, você vai ter a linha neutra. Achado mais ou menos a inclinação dela, você vai procurar o ponto mais distante. E parece que vai ser o ponto, exatamente, o ponto Q5 aqui, né? É o ponto mais distante dessa linha neutra. Aí você vai ter que fazer um esforço de trigonometria, só que eu fui de uma maneira um pouco mais segura, né? Eu fiz de uma maneira matricial. Qual é a tarefa agora? Eu preciso fazer uma rotação de coordenadas. Por quê? Achar as coordenadas desse ponto aqui, por exemplo, em relação a esse eixo, é fácil, né? Em relação a esse par de eixos aqui, não é isso? Porque eu já tenho essas distâncias, já tenho várias coisas aqui que foram obtidas anteriormente. Então, em relação a esses eixos aqui, eu posso identificar a coordenada de Q5. Eu posso criar um sistema matricial aqui, ó, em que isso aqui seja conhecido, eu calculo facilmente, e depois eu vou aplicar essa matriz de rotação para encontrar as coordenadas nas direções principais, que é o que me interessa. E é o que eu fiz aqui. Isso aqui é bom porque dá para ser programado facilmente em qualquer situação. Então, operando aqui, a gente tem esses valores aqui para o ponto Q5. Então, eu simplesmente pego esses valores que estão aqui e substituo aqui, na fórmula de tensão de flexão oblíqua. Menos 25, 63 e pronto. Faz os cálculos e encontra isso aí. Você pode fazer os cálculos de outros pontos também. Em Q3, repete isso aqui para outras coordenadas, né, do ponto Q3, etc. Então, o ângulo que eu vou usar aqui é esse ângulo que relaciona um eixo com o outro. Esse θ1 barra, que é esse 28,5 graus, que a gente tinha encontrado mais atrás aqui, ó, que é o que vai fazer a rotação entre um sistema de eixos e o outro. Então aqui, uma vez que você programar isso, você consegue calcular nos vários pontos. Por hoje eu acho que nós podemos encerrar nesse ponto e a gente continua na próxima aula.